Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre um assunto que é a especulação de Cavani no Internacional, que eu até não gostaria de abordar, mas é que nas últimas horas ele ganhou um tamanho grande e eu não posso deixar de falar neste assunto. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like, vem para cá conversar sobre futebol, sobre dupla Grenal e outras coisas menos importantes, digamos assim. Te inscreve aí no canal, dá o teu like, vem pra cá, vamos falar sobre futebol com muita franqueza, objetividade e de forma direta, sem rodeios, tá legal? Te inscreve e curte lá. Cavani no Internacional. O assunto ganhou repercussão por esses dias, porque o irmão do jogador, o Gulli, irmão do Cavani e hoje seu empresário, que aliás, parênteses, foi jogador do Pelotas, jogou no Pelotas, o Gulli, durante uma temporada de Campeonato Gaúcho, fez inclusive 2 gols com a camisa do Pelotas. Nunca foi um jogador de grande expressão, ao contrário do seu irmão. O Cavani hoje é um jogador de 33 anos, pois o Gulli, que é irmão e empresário do Cavani, revelou que alguns clubes da América do Sul, sendo 3 deles do Brasil, mantiveram contato com ele interessados na contratação do Cavani. Isso seria um tempo atrás, talvez 30, 40, 50 dias atrás. Seriam o Internacional, Flamengo, Palmeiras e também o Boca Juniors. E eu sei que o Boca Juniors realmente está tentando armar um projeto para a contratação do Cavani. Bom, em primeiro lugar, que eu acho que o Internacional, esse negócio não vai acontecer, esse negócio não vai sair. Ele é improvável e ele anda de mãos dadas com o impossível. Ainda mais agora em época de pandemia, em época que o clube tem recursos escassos, em época em que o Internacional está renegociando uma protelação de pagamento com vários dos seus fornecedores, a exemplo do que estão fazendo os outros clubes no país, e está inclusive negociando esta mesma forma com o seu grupo de jogadores principal. Não uma redução do salário, mas o atraso em alguns pagamentos para o final do ano, quando se espera as competições e arrecadações também estejam transcorrendo na normalidade. Mas eu não acho mesmo que seja um pecado um clube como o Internacional, poderia ser o Grêmio, sonhar ou pelo menos ligar para saber a situação do Cavani. O Cavani que o Internacional sondou, partindo da premissa que a informação do irmão dele, empresário do Gulli, seja verdadeira, não é o Cavani que explodiu no PSG. Não, é o Cavani que está com 33 anos. E que talvez já comece a pensar na sua aposentadoria e que talvez queira ficar mais perto do seu país de origem, o Uruguai. Ele, inclusive, agora, nesse período de pandemia, está isolado e descansando em uma fazenda que ele tem em terras uruguaias, bem próximas ao Rio Grande do Sul, inclusive. Portanto, sonhar, especular, não acho que seja um devaneio e não acho que seja proibido. Eu acho que o que é proibido é a responsabilidade do gestor do Inter ou do Grêmio pensar em contratar um jogador que hoje ganha 8 milhões de reais por mês. Ganha isso na moeda europeia, no euro, mas corresponde a 8 milhões de reais por mês. Mas se o Cavani pudesse, por exemplo, num outro momento do futebol, antes da pandemia, pensar em 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês, por que não? O Internacional, por exemplo, eu posso dar outros tantos exemplos, contratou o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. E ele fez isso muitos anos depois? Não. O Forlan, o uruguaio, foi o melhor jogador, craque da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, e 2 anos depois estava vestindo a camiseta do Internacional, jogando em Erechim, em Caxias, em Bento, em Ijuí, jogando o Campeonato Gaúcho. Aliás, veio para o Internacional disputar as competições justamente num ano em que o Internacional não tinha estádio. O Inter jogou boa parte das suas partidas ou em Novo Hamburgo ou em Caxias, porque o Beira-Rio estava interditado. Vocês lembram que abre o Beira-Rio, interdita o Beira-Rio, abre, até que se fechou. E o Inter jogou boa parte do Campeonato Brasileiro fora de Porto Alegre. Estava em obras para a Copa do Mundo de 2014. Ora, o Cavani é um jogador do tamanho do Forlan. O Cavani... Hoje ele é um jogador do tamanho do Forlan. O Forlan foi o craque da Copa do Mundo de 2010, com a Celeste. 2 anos depois estava treinando no Beira-Rio, jogando no Internacional. Por que o Cavani não pode ser pretendido por um clube do futebol brasileiro? O Boca Juniors tem possibilidade de contratar o Cavani? Tem. O orçamento do Boca Juniors não é muito diferente do orçamento da dupla Grenal. Ah, mas o Flamengo tem mais condições. É óbvio.
O Flamengo hoje está na crista da onda, disputando grandes competições, com um time arrasa quarteirão, tem uma das maiores torcidas do mundo, não tem associados, até porque não tem sede, não tem muita renda com o seu quadro social, até porque não tem sede, como tem o Internacional, como tem outros clubes. Vamos colocar o Internacional como exemplo, porque é o clube que o irmão e empresário do Cavani falou, está entre os clubes que acabaram sondando. Mas a sondagem, ainda que eu ache impossível, improvável e quase uma irresponsabilidade, a sondagem lhe é permitida. O que não pode o Internacional sondar é o jogador ruim. É o jogador que custa R$1.000 por mês. Este o Internacional não pode sondar. Agora, quem tem Paulo Guerreiro, capitão da seleção peruana, jogador mundialista, que jogou Copa do Mundo no seu time titular, quem tem D'Alessandro e quem já teve grandes jogadores vestindo a camisa, como Tafarel, como Figueroa, como Rubem Paz, por que não pode sonhar como Falcão? Por que não pode sonhar com o Cavani? Pode. Qualquer clube do futebol brasileiro de primeira linha, como Internacional, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Flamengo, São Paulo, podem sonhar com esses jogadores. Agora, se vão executar, se a responsabilidade recomenda, e eu acho que não, esta é uma outra questão. A responsabilidade e o bom senso não recomendam. Mas se o Cavani, num outro momento, antes da pandemia, aceitasse uma redução salarial, porque já está multimilionário. O Grêmio não tentou o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho é um jogador mais consagrado que o Cavani. Tentou. Bom, deu errado a tentativa, mas o Grêmio tentou. Então, não vejo como proibitivo sonhar. Eu acho que sonhar, quando a gente vai sonhar, quando a gente tem utopia, a gente tem que sonhar com o grande, com o bom. Nem sempre é execuível. Me parece que a direção do Internacional, e eu acho que age de forma prudente e inteligente, quando ela barra este assunto, age de uma maneira com precaução. Porque o problema disso é você especular o Cavani, é isso vazar através do irmão e empresário do jogador, e aí o Internacional contrata, por exemplo, daqui a um tempo, um jogador do nível do Thiago Galhardo, que é uma boa contratação, mas está longe de ser o Cavani. Então, e é este o problema que causa, né, no torcedor, é a expectativa que o clube acaba criando e depois traz um bom jogador, como eu citei, do nível do Thiago Galhardo, e aí fica desse tamanho. Este é o problema que causa. Agora, o Internacional é um clube campeão do mundo. O Internacional venceu o Barcelona, o Internacional é bicampeão da América, o Internacional é tricampeão brasileiro. Por que não tem tamanho o Internacional para sonhar ou para especular a contratação do Cavani? Bom, a responsabilidade recomenda que não faça esse negócio, que não vai acontecer, convenhamos. Mas eu não vou criticar a direção do Internacional e vou partir da premissa que a informação do irmão dele é verdadeira, não vou criticar, e acho que o irmão do Cavani não teria nenhuma razão para inventar isso. Até porque se fosse inventar, pegaria clubes que estão mais na moda, como por exemplo o River Plate. O River Plate está mais na moda. É um time que recentemente ganhou 2 edições da Libertadores América. O São Paulo não está mais tão na moda, mas é um clube, um tricampeão da América também. Então, o Grêmio, que vive um momento atual, ninguém desconsidera isso melhor que o Internacional nesses últimos anos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores América. Então, eu não consigo entender como se o irmão e empresário do Cavani inventasse isso do nada. Algum tipo, pode ter partido de um empresário, pode ter partido de um dirigente de menor expressão, de um amigo, mas alguém em nome do Internacional, eu imagino que tenha feito algum contato. E eu não acho que seja proibitivo fazer o contato. O que eu acho, sim, é que do ponto de vista de negócio, trazer o Cavani, especialmente em época de pandemia, seria uma incoerência gigantesca. Agora, não esqueçamos o seguinte, que a especulação do Cavani causa um problema gigante para os dirigentes do Inter, que estão reduzindo orçamento, como todos os clubes do futebol brasileiro, que estão renegociando contratos, que estão renegociando com grupos de jogadores e com funcionários, e daqui a pouco, vocês querem renegociar aqui e aqui querem contratar o Cavani? Bom, mas a imprensa não tem relação com isso. A imprensa tem que trabalhar com a notícia. Se o empresário, o irmão do jogador, revela que o Internacional fez algum tipo de sondagem, a imprensa tem que revelar isso, tem que falar isso. Não pode ser cofre da informação. Ah, mas isso vai causar um problema para o clube. O clube que desminta, como o Internacional fez, muito bem, acho que está certíssimo o Internacional de desmentir, e 0-0, bola ao centro.
O negócio é óbvio que não vai sair, o negócio é improvável e quase impossível, e manda o bom senso e o juízo que os dirigentes do Internacional não levem adiante esta possibilidade. Mas sondar, e ainda mais antes da pandemia, eu acho que faz parte do processo. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.